Piaget, a criança segundo a definição de Jean Piaget. Piaget é uma referência na pedagogia quando se fala da criança. Obviamente, quem mexe com pedagogia e conhece há muito tempo Piaget, imagina que ele seja um pedagogo, né, voltado para a questão da criança, do adolescente. Na verdade, Piaget ele não era pedagogo, ele era biólogo, né? Então ele escreveu mais de 70 livros, muitos artigos, muitos temas voltados para a criança, mas ele viu isso de um ponto de vista não pedagógico, mas biológico. Claro que a pedagogia vai acabar usando os conhecimentos de Piaget para trabalhar com a criança. Piaget vai nascer na Suíça em 1896 e vai morrer em 1980, portanto com 83 anos de idade. Piaget tinha muita coisa voltada para a questão da inteligência, da objetividade, da moral, da educação, e a obra dele baseia-se numa epistemologia genética, que seria o desenvolvimento da inteligência e a construção da inteligência, né? A construção do conhecimento. Então você iria desenvolver a inteligência ao mesmo passo que você vai construindo o seu conhecimento. O que seria a epistemologia? A epistemologia em si é a ciência, né? É a parte que vai estudar o fenômeno do conhecimento, seria a epistemologia. A genética, então, seria a gênese, né? A gessis, a construção do conhecimento, a evolução do indivíduo. Ou seja, como os homens constroem conhecimento. Como a criança é a que mais constrói conhecimento. A obra de Piaget, ela se baseou na pesquisa com a criança, né? Essas crianças, mas a pergunta principal dele não era voltada para a criança, mas sim para a humanidade, né? Para o ser humano, né? Na verdade, ao pesquisar a criança, ele acaba fazendo um compêndio, fazendo um profundo estudo sobre como o ser humano se desenvolve. Piaget, ele não via a inteligência como forma, ele via a inteligência como uma estrutura, né? Portanto, para Piaget, o conhecimento ele seria estrutura e também seria função, né? Seria a inteligência. O que seria a função? É a adaptação, é a finalidade do sujeito de sobreviver e de se adaptar ao meio em que ele está inserido. Agora, essa epistemologia genética ela vai se dividir em fases, né? É estrutural, vai ter os conceitos, a assimilação, a acomodação e a equilibração. A estrutura, né, ou a parte estrutural da epistemologia, ela tem a ver com a questão da organização de processos, que podem ser complexos ou não. Ou seja, para Piaget, a construção da inteligência, ela não se dá por acúmulo, né? Ela não é um acúmulo de saberes, não é um acúmulo de informações, mas ela vai se dar pela organização que o indivíduo dá a essa informação. Isso se chama inteligência, né? Ou seja, para ter a possibilidade de assimilação. Quais são os conceitos centrais dessa questão epistemológica? Primeiro é a assimilação, que Piaget vai lá buscar na biologia, né? Que ela diz que é quando a pessoa ela vai entrar em contato com o meio, né? O meio em que ela está inserido, né? Ou seja, o meio seria o objeto do conhecimento, né? Então, o indivíduo tira desse meio, tira desse objeto alguma informação, leva isso consigo, e é a forma dela ver, dela enxergar ao mundo, é a forma dela interpretar o mundo, dela ver como é que esse mundo ele vai se adaptar aos diversos mundos. Aí vem a questão da acomodação. A acomodação seriam as estruturas mentais, a organização que a pessoa faz para conhecer o mundo, né? Se ela é capaz de modificar, ela é capaz de dar conta às singularidades do objeto, a assimilação e a acomodação. Vou dar um exemplo logo mais. Então vem a questão da equilibração, ou seja, o equilíbrio, que é uma coisa muito mais direta, né? Ou seja, eu vejo o objeto, eu não sei ainda o que é o objeto, entro em conflito com este objeto e tenho que me acomodar para dar conta deste objeto.
A questão principal aqui é quando se fala dessa forma, eu não estou falando do adulto, eu estou falando da criança. Depois eu vou dividir, assim como o Piaget fez, dividir em partes, dividir em fatias, né, para que nós possamos entender que a inteligência ela se dá por equilíbrio, desequilíbrio e reequilibração. E isso não é uma coisa estática, né? Isso é uma coisa dinâmica. Ela está sempre se movimentando, ela está sempre se reafirmando. Ocorre que vai haver uma abstração empírica e reflexiva. Essa abstração empírica e reflexiva ela vai se dividir também em estágios. Por que empírica, né? Empirismo, né? Eu vou retirar a informação do objeto, né? Não das minhas ações sobre o objeto, mas do objeto em si, do objeto em questão, o objeto que eu estou estudando. Por exemplo, eu vou analisar, não eu, né? A criança, no caso, ela vai analisar a cor, ela vai analisar o peso, ela vai ter uma abstração empírica, né? Ou seja, quando eu penso sobre o objeto, eu estou fazendo uma abstração sobre aquilo, né? Estou fazendo um empirismo sobre aquilo. Isso é dividido em estágios, como eu falei, né? A inteligência ela não se forma de forma linear, né? Ou seja, ela não é um acúmulo de informações, mas sim ela dá saltos, ela vai tendo rupturas, ela vai tendo pequenas quebras, né? Um estágio que é superado pela lógica, né? Que ela acaba substituindo para um estágio superior, apresentando uma outra lógica de conhecimento. Nós vamos ver depois como é que podem ser divididos isso para Piaget, né? Como é que Piaget vai dividir isso? A gente fala que é uma forma piagetiana de divisão. Então, do 0, né, aos 24 meses, né? Portanto, do 0 até aí 2 anos de idade é o período que ele chamou de sensório motor. Então, não é que isso é fixo, é em média de 0 a 24 meses, período sensório motor. De 2 a 7 anos, que é o período pré-operatório, também é uma média, não é uma coisa fixa. E o período operatório, onde a criança tem 7 anos, daí em diante, né? No caso de Piaget, até aproximadamente seus 12 anos de idade. O processo, né, ou a parte do operatório, ela se divide em operatório concreto e operatório formal. Como que vai se dar isso? Concreto, de 7 a 11 ou 12 anos, e o formal de 12 anos em diante. Então, esse estágio também é chamado de estágio sensório-motor, né? Antigamente, acreditava-se que uma criança até de 0 a 2 anos de idade, ela não apresentava muita diferença em relação à sua inteligência, né? E que essa inteligência ela só começaria depois que a criança começasse a falar. Portanto, só após a linguagem. Há pessoas que ainda pensam dessa forma, tá? Que a criança ela só vai desenvolver essa questão da interação e da inteligência depois dos 2 anos, assim que ela começa a falar, né? Ela começa a desenvolver a fala, o que não é uma coisa, muitos pensam ainda dessa forma. Piaget mostrou que há todo um processo antes disso acontecer. Ou seja, Piaget mostrou que o bebê de 0 a 2 anos de idade ela vai passando por grandes conquistas, ela vai no seu cotidiano, no seu dia a dia, ela vai vendo coisas, ela vai conhecendo coisas, ela vai acumulando coisas para que ela construa um diálogo, para que ela construa uma ideia do que ela vai falar, porque se isso não ocorrer, ela não terá sobre o que falar. Então, para Piaget, a inteligência ela é anterior à fala, ela é construída antes, né? Ela vem antes dessa questão do eu falo, então eu desenvolvi a inteligência. Tá? O período sensório-motor, que é chamado de inteligência prática, no caso, é onde a criança ela emprega a linguagem, mas ela só vai empregar essa linguagem nas suas ações e percepções sobre o mundo. Quais são as ações, né? Ações elas podem ser motora e as percepções sensório-motor. Veja que eu estou falando sensório-motor, estou falando com a questão da sensibilidade, né, do sentir, né? Ou seja, o objeto para a criança de 0 a 2 anos, ele ainda não existe, ela precisa construir a ideia deste objeto, né, deste universo. Então vamos imaginar, se eu falar para uma criança camelo e ela nunca viu um camelo, então ela tem que desenvolver uma ideia do que viria
a ser o camelo. Então, para a criança, esse objeto ele não existe, ela precisa construir esse objeto na sua cabeça, ela precisa entender e relacionar o nome com o objeto em si. Tá? O objeto ele pode ser permanente, né, que é aquele que ainda não exista, né? A criança não vê aquele objeto, mas ela sabe que ele existe, portanto ele é permanente, né? Você fala casa, né? A criança não viu a casa, mas ela sabe que a casa existe, portanto é permanente, né? A criança começa a entender essa ligação entre o objeto, a fala, o nome e o objeto em si, a partir lá dos seus 9 meses de idade, né? E além disso, a criança também ela só acredita que só existe o que ela vê. Então, por exemplo, você vai brincar de esconde-esconde com uma criança, dependendo da idade, né? E você fala assim, eu vou me esconder. Aí ela fecha os olhos. Para ela, está escondido, porque o mundo só existe a partir do que ela vê. Se ela não está vendo, então o mundo não existe para ela. Então, não há um mundo sem que haja a presença dela, tá? Isso ocorre também uma questão chamada causalidade, né? A criança entender que o objeto existe e que ela pode interagir com esse objeto, que a interação dela com esse objeto vai causar efeitos no meio em que ela está. Mas essa fase é a fase em que a criança ela acredita que o mundo é mágico, né? O mundo só ocorre com a presença dela. Seria mais ou menos o seguinte: eu estou neste momento aqui, o mundo está funcionando ao meu redor. Em outros lugares onde eu não estou, o mundo está parado, ele não está em movimento porque ele não existe, porque o mundo só existe a partir de mim. Então é uma fase, não vou chamar de egocêntrica, mas é uma fase de centrismo, porque a criança ainda não desenvolveu essa ideia que o adulto tem do egocentrismo, né? O egocentrismo nocivo. Esse é uma fase que a criança tem que desenvolver. Então ela tem que aprender a separar os meios e os fins. Quando ocorre essa separação, a criança imagina que o que está diante dela também possa existir se o objeto também não estiver diante dela. Ou seja, o objeto existe mesmo que eu não esteja vendo este objeto. A partir dos 9 meses a criança já começa mais ou menos a conceber isso. Então, você pega um objeto, por exemplo, mostra para a criança, ela viu que o objeto está ali, você escondeu o objeto, na cabeça dela o objeto sumiu, mas o objeto ainda existe. Diferente da fase anterior, né? Você escondeu o objeto, para ela o objeto deixa de existir. Nesta fase, a criança ela entende que o objeto existe, mas o objeto desapareceu como um passe de mágica, né? Então, para ela é como se fosse mágica mesmo, tá? Então, embora a criança ela não possa pegar o objeto em si, ela associa a ausência do objeto com o estar do objeto em algum lugar, mesmo que não seja lá no seu campo de visão, onde ela não possa conceber esse objeto. O período sensório-motor, né, é quando a criança ela superou essa fase, né? Nós dizemos então, o Piaget dizia que é quando ela reorganiza a sua inteligência, né? Ela tem habilidade, mas ela não tem compreensão, né? Ou seja, isso vai ocorrer entre os 9 e os 10 meses. Ela tem essa habilidade de entender, mas ela não tem a compreensão de fazer relações sobre o ato e o objeto em si. Até mais ou menos 3 meses de idade, a criança ela tem noção de dimensão, né? Ou seja, ela não vai saber reorganizar os objetos, né? Então, por exemplo, se você pegar um copo, né, e der um copo para ela, o copo com a boca para cima, e dá para ela põe o copo na boca. Mas se você virou o copo, para ela já é um outro objeto, né? Ela não entende mais aquilo como um copo. Não ocorre a ela desvirar esse copo, né? Colocar o copo de uma outra forma. Ou seja, o mundo ele é composto de ações mágicas. Cada transformação que ocorre é um pulo mágico que ocorre no seu mundo, na sua interpretação de mundo. O estágio pré-operatório, então ele vai com crianças de 2 anos de idade, né, onde há uma mudança de estágio, né? Ela sai do estágio que é a representação, ela passa para um estágio que é o pensar o objeto através do outro, né? Então, por exemplo, eu falei agora de casa, né? Então, eu falo casa, eu falei casa.
para a criança e ela relacionar a palavra que eu falei com o objeto em si. Então ela começa a conceber o mundo através do outro. Ela começa a entender o mundo através da interpretação do outro. Por volta de 1 ano de idade, por exemplo, uma criança em frente a um espelho, ela consegue se ver no espelho, mas ela não se reconhece como ela sendo refletida no espelho. Ela imagina que é uma outra criança e não é a imagem dela que está refletida em dois lugares. Ela não se vê ali dentro daquele espelho. Por volta dos 2 anos de idade, ela entra no mundo da representação, do brincar, então ela começa a fazer de conta, né? Ela, através da imitação. Então, por exemplo, um menino lá, uma menina pega um carrinho de plástico e brinca como se aquele carrinho fosse verdade. Então ela se sente dentro daquele objeto, ela interage com aquele objeto, ela transforma aquele objeto em algo real, em algo que faz parte daquele mundo que ela acabou de criar ali dentro da sua cabeça. É o mundo de faz de conta. Então, o mundo da criança, né, a inteligência que era limitada às ações, né, com o meio, ela passa a ter uma forma representativa, né? Nós chamamos também de fase ou processo pré-operatório, né? Essa fase a gente diz que ela é superada por um outro estágio chamado de estágio operatório. E aí vem a linguagem, né? A questão da linguagem é uma questão que nós vamos discutir num vídeo 2, numa continuação dessa parte sobre Piaget. Então eu peço a vocês que se mantenham aí ligados nos nossos vídeos, porque no nosso próximo encontro, no vídeo 2, eu vou falar sobre Piaget, parte 2, a linguagem. Então eu quero agradecer por hora a presença de vocês. Eu quero pedir, né, que você, por gentileza, compartilhe, divulgue e se inscreva neste canal, e para que você possa ter acesso a esses vídeos e outros que foram feitos falando de temas também relevantes. Muito obrigado e até o vídeo 2, quando estaremos falando sobre linguagem segundo Piaget. Piaget, obrigado.